filho tá tão quebrantado, tá tão destruído. Mas ele olha pra gente e ele fica, não, eu tenho que salvar. Eu vou salvar o meu filho. Oi, tudo bom? Nossa, tô rouca. Enfim, paciência. Hoje eu quero fazer uma reflexão. Eu nem tava pensando em fazer, mas acabei. Que eu acho que vai ser necessário. Eu fiz um stories no Instagram e eu senti que era melhor eu gravar um vídeo longo. Então, na minha igreja a gente tem alguns guias para estudo, para incentivo, né, do estudo da Bíblia. E esse ano eu estou ajudando os adolescentes, então eu estou estudando mais a lição dos adolescentes. Mas eu tenho também as dos jovens, né, querendo ou não, eu sou jovem. E tá muito boa, porque tá falando sobre saúde mental. E considerando os eventos que eu passei em 2024, eu acho que tem falado muito comigo essa lição. Bem, o título da lição da semana é Restaurado por Completo. E cada dia tem uma coisinha pra gente refletir. E hoje, tava falando sobre a questão da história de Elias, logo depois que ele teve a vitória do Monte Carmelo. Ele teve um momento depressivo. E aí Deus veio cuidar dele, né? Cuidar dele em questão, trazendo alimento, fazendo descansar. Porque a nossa mente não consegue estar bem se o nosso corpo também não está. E já vem as metas de 2025, que aí vou ser um pouquinho mais saudável e eu pretendo fazer exercícios físicos. Mas voltando aqui para a reflexão. E no finalzinho da lição de segunda-feira, fala bem assim, que o Senhor foi terno e disposto a esperar por sua obra enquanto Elias levava algum tempo para se recuperar. E aí, isso pegou muito para mim, porque, assim, em 2024, eu sempre fui muito próxima da minha família, assim, dos meus pais, do meu irmão. Mas no finalzinho de 2023, meu irmão mudou de casa. Nossa família já sentiu um pouco. Logo depois, em 2024, os meus pais mudaram de cidade, porque eles não queriam estar numa cidade grande, eles queriam ir para uma cidade menor. E eles queriam que eu fosse, mas eu também fiquei pensando assim, eu acabei de formar, então eu preciso crescer mais profissionalmente antes de ir para uma cidade tão pequena. Mas ok, eles foram, eu fiquei. E eu achei que ia ser tudo muito tranquilo, mas essa questão emocional foi muito difícil pra mim, porque pela primeira vez na vida eu estava sem o meu porto seguro, que sempre foram os meus pais. Literalmente, nós sempre fomos uma família muito unida. E eu sei que, embora eu já seja adulta, muitas vezes eu ainda agia muito como criança. E eu gostava de ter os meus paizinhos por perto. E eu ainda gosto, né? Embora não estejam. E aí, com isso, também houve várias dificuldades, assim, da vida adulta. E também de ir entendendo o mundo como mundo. Porque, querendo ou não, eu acabei crescendo acreditando em um mundo que as pessoas são muito boas. Eu cresci dentro da igreja, então, querendo ou não, deixa a gente numa realidade um pouco distante do que é realmente o mundo lá fora. E não que seja ruim ou bom, estou falando que é a forma que realmente eu cresci, então eu cresci realmente acreditando muito em tudo e em todos. E eu levei uma rasteira, porque não é bem assim, né? A gente não pode confiar em todos os seres humanos, mas também não é como se a gente vivesse desconfiado de todo mundo. Então, de 2023 para 2024, eu já tive algumas dificuldades com algumas amizades, alguns relacionamentos. E em 2024, nós tivemos o congresso do Maranata, aqui em Brasília. E foi muito bom, teve várias pregações e cada pregação fala mais com uma pessoa, né, dependendo do que ela tá passando. E a pregação da doutora Rosana Alves foi, assim, muito significativa pra mim, porque ela falou sobre relacionamentos. A doutora Rosana Alves, ela fez o sermão dela seguindo pelo caminho de que muitas vezes o inimigo ele quer tocar em você para poder te tirar do foco. E se ele não consegue tocar em você para te tirar do caminho,
ele vai usar outras formas. Muitas vezes ele vai usar os seus relacionamentos, as pessoas que estão ao seu redor, para poder te atingir. E eu sempre fui uma pessoa que eu absorvo muito das pessoas ao meu redor. E quando ela falou isso, nossa, eu chorei horrores nessa pregação, porque eu sentia que era uma coisa muito presente naquele momento, com as coisas que eu estava passando, porque eu estava sofrendo por muitos problemas, às vezes, que não eram meus, eram coisas que eu estava absorvendo de pessoas ao meu redor. Momento que eu estou pensando. Sim, e aí essa questão de relacionamentos me afetou de uma forma tão grande, que começou a atrapalhar até as coisas que eu tinha que desempenhar. Começou a atrapalhar a minha vida profissional, meus estudos, também começou a me afetar também nas minhas funções que eu desempenhava até na igreja. Muitas vezes eu ia tocar, eu toco, né? E eu começava a chorar de tão, assim, sobrecarregada que eu estava. E eu fui percebendo que eu estava chegando no nível realmente que eu estava muito, muito mal. E que eu precisava voltar ao meu normal. Eu precisava me reerguer. Até porque não é bom que o cristão esteja triste, deprimido, né? Não é bom que ninguém esteja triste e deprimido, mas principalmente o cristão, porque que tipo de testemunho isso é, né? Mas aí entrava outro ponto da minha vida, que eu até conversei com uma amiga sobre isso. Que muitas vezes a gente sabe que Deus está aqui pra gente, que a gente pode acessar Ele a qualquer momento. Nós podemos pedir para Ele nos ajudar, mas por vezes nós olhamos e pensamos, isso aqui é uma coisa que sou eu que tenho que resolver. Tipo, Deus pode fazer tudo, mas, poxa, isso aqui é básico, sou eu que tenho que cuidar disso. Então, muitas vezes eu sentia que eu precisava voltar ao meu normal, precisava me reerguer, não deveria me afetar tanto por coisas externas que, no contexto da minha vida, eu tenho certeza que foram o inimigo que me colocaram para que eu pudesse desviar do meu caminho. E quando você não tá bem, você não consegue também fazer em prol da obra de Cristo. Não consegue realmente dar o testemunho, realmente evangelizar, realmente estar ali para ajudar outras pessoas, porque nem você tá bem. Então, eu sentia que eu tinha que me reerguer e eu me cobrava e se tornou um peso para mim, porque eu me cobrava de ter que me reerguer. E aí aqui, esse ponto que fala na lição. Que o Senhor foi eterno e disposto a esperar por sua obra, enquanto Elias levava algum tempo para se recuperar. Eu queria que tudo fosse rápido, mas existe um tempo e Deus está disposto a nos esperar nesse tempo de recuperação. E o Senhor ergueu Elias para colocá-lo de volta no centro da ação mais uma vez. Não é a gente que se ergue, não é a gente que vai fazer alguma coisa pelas nossas próprias forças. É o Senhor que consegue nos reerguer. E é isso que Deus quer fazer com cada pessoa que está emocionalmente abalada. Deus se preocupa com a nossa emoção, Deus se preocupa com a nossa vida mental, e emocional e espiritual. Ele deseja renovar a nossa mente e nos restaurar ao seu serviço. Então, assim, Deus está disposto a nos reerguer. Ele tem interesse em nos ver bem. Não é pelas nossas próprias forças, é pela força dele que nós seremos capazes de realizar as coisas. E ele está disposto a esperar o tempo que você precisa também. Não é tipo, fiquei mal, eu tenho que me reerguer agora. Não, ele é paciente e ele vai esperar o tempo que for necessário para esse processo de restauração e renovação da mente. Atualmente nós vivemos numa sociedade que a maior parte das pessoas está com algum distúrbio mental. São poucas as pessoas que não estão. Principalmente depois da pandemia, gente, ficou muito difícil. E Elias lidava com a questão de depressão. Pra mim, eu acho que a minha maior dificuldade é a ansiedade, porque eu penso demais. E os jovens, em si, a maior parte estão ou com ansiedade ou depressão. Existem outras patologias também que eu não consigo adentrar muito. Mas Deus é capaz de nos restaurar. Totalmente capaz. E eu sou dentista, né? Então, eu achei interessante também, porque
o título da lição é restaurado por completo. Aí eu já pensei direto num dente, porque falar restaurar pra mim, a primeira coisa que eu penso é dente. Tanto que até desenhei um dentinho aqui. Não sei se dá pra ver. Então, eu fiquei imaginando como é com os meus pacientes. Muitas vezes eles chegam e aí eu vejo a situação do dente e eu fico, meu Deus, como que eu vou restaurar isso? Será que tem jeito ainda? Mas eu olho pro paciente e eu vejo assim e eu fico, não, eu tenho que tentar. Aí eu explico, né, que a gente vai tentar salvar o dente, é uma das frases que o dentista mais fala no ano. E a gente começa o processo, às vezes realmente difícil, às vezes é realmente um pouquinho mais complexo do que a gente imaginava que seria. Mas chega no final e o dente tá assim, irreconhecível. Ele foi realmente restaurado por completo. Você pega aquela foto de antes e depois e você vê assim, uma diferença enorme. E aí eu fico imaginando Deus. Ele olha pra gente, olha e diz, nossa, meu filho tá tão quebrantado, tá tão destruído. Mas ele olha pra gente e ele fica, não, eu tenho que salvar. Eu vou salvar o meu filho. Mesmo que o processo seja difícil, mesmo que o processo seja longo, mesmo que demore um pouco, eu vou salvar o meu filho. Então, assim, pra mim isso é lindo. Ele faz uma restauração por completo em nós, ele está disposto, ele quer nos ver bem. Não importa por quantas coisas nós tenhamos passado, por quão difícil tenha sido a situação e quão mal a gente ficou, quão deplorável a gente ficou. Deus consegue nos restaurar, Ele quer nos restaurar e Ele vai. E acho que essa reflexão, porque pra mim foi importante, porque eu lembrava do que eu passei ano passado. Eu ainda estou no processo de restauração, mas eu já vejo que agora eu estou muito melhor. E Ele nos restaura para que nós possamos restaurar outros. Então, pra mim isso é lindo. E é isso, gente. Tchau, tchau.